Nós que somos brasileiros não temos a facilidade de ter muito dinheiro à disposição. Eu também vim de família pobre, eu também procurei soluções fáceis. Mas é uma decisão muito importante para você simplesmente querer uma decisão fácil, tomar uma decisão fácil. Ou simplesmente chegar, vou vender tudo que eu tenho, vou vender casa, carro e com 5, 10, 15 mil reais vou sair do Brasil. Não é impossível, tá? Mas você precisa ter em considerações algumas coisas. Por exemplo, a coisa mais barata que tem é a passagem. Talvez até a hospedagem ali nos primeiros dias, isso é barato. Você vai gastar ali 3, 4, 5 mil na passagem, aí já vai ser 5 mil, né? Você vai gastar ali, sei lá, 1.000, 2.000 reais para a hospedagem. Só que aí a gente não coloca em consideração o que tem por trás disso. Quando você muda de país, você não está indo para algo como turista, primeiramente. Você tem que lembrar que, eu estou mudando de país, eu preciso alugar uma casa. Quanto custa alugar uma casa? Vamos supor, você está alugando uma casa no Brasil. Quanto é que custa alugar uma casa no Brasil? Você vai procurar uma casa num bairro bacana, você vai gastar, sei lá, 1.000 reais. Achou 1.000 reais, desses 1.000 reais você precisa de um calção. O cara vai te pedir um calção, você vai gastar, ele pede um calção de 2.000. Só que aí já vai 3.000 reais. O primeiro mês, mais 2.000 de calção. Isso também funciona aqui na Europa. Isso também funciona quando você for para os Estados Unidos, por exemplo. Você vai ter que pagar um calção. Um calção, ele não custa simplesmente 1.000 euros. Quer dizer, custa 1.000 euros. Porém, 1.000 euros vai ser o aluguel, mais 2, 3.000 euros de calção. Isso aí já vai uma grana. Você precisa ter uma grana guardada. Quem te fala que você pode sair do Brasil com apenas 10, 15, 20 mil reais, cara, na boa, ou ele quer te vender alguma coisa, ou ele quer te ver passando fome aqui na Europa, fora do Brasil. Obviamente, muitas pessoas saíram com pouco dinheiro, fizeram dar certo. Mas isso vai definitivamente aumentar seus riscos morando fora. Você tem o risco de talvez não ter um lugar para dormir, você não sabe quanto tempo vai demorar para vir um primeiro salário, ou em quanto tempo você vai achar um trabalho. Se você saiu do Brasil já com um trabalho, facilita. Foi a forma que eu fiz. Eu vim de família pobre, mas eu já saí do Brasil com um trabalho. Isso facilitou. Porém, o primeiro salário só vem ali depois de um mês. Então eu chego, fiquei alguns dias, comecei meu primeiro mês de trabalho, e aí o primeiro salário só chegou um mês depois. Então eu precisei do dinheiro ali para aquele primeiro mês. Quando eu vim para cá também, a empresa pagou a passagem, pagou a hospedagem, os 4 primeiros meses. Isso também facilitou. Então eu não precisei me preocupar com isso. Mas com isso tudo, eu precisei comprar produtos de casa que eu não tinha, precisei comprar comida no mercado, precisei comprar mais o quê? Uns potezinhos, coisas assim de guardar coisas de cozinha. Precisei comprar o ticket de transporte do primeiro mês, que o ticket não é tão barato quanto a gente pensa. Apesar que aqui é barato, mas eu precisei comprar o ticket mensal. Já foi um custo que eu tinha que colocar ali. Sem esse ticket, eu não pego nenhum transporte na cidade. Então tudo isso entra como um custo. E esse custo a gente precisa colocar em consideração. Então, anote as coisas que eu já fui falando. Eu fui falando a passagem, a hospedagem, o ticket de transporte e aí mais e mais custos. Nessa brincadeirinha aí, você já foi mais de 20 mil reais. Mas você fala, Elon, sou pobre, não consigo ganhar dinheiro assim fácil. Eu também vim de família pobre. Mas eu sempre digo que tudo que você quer fazer na sua vida, se você tiver foco e se você tiver realmente vontade, você consegue fazer. Como assim? O Brasil não tem oportunidades? Não tem. Você vai estar ganhando 1.000 reais, 1.500 reais no salário mínimo. Eu entendo, eu também fui essa pessoa. E aí eu comecei a fazer fotografia. Fotografia me deu um dinheiro extra e pagava mais do que eu ganhava no meu trabalho de CLT.
E eu trabalhava de engenheiro, tá? Ganhava R$ 3.300 numa multinacional gigante automotiva na Bahia. E aí você vê outros blogueiros, por exemplo, Eliezer, que é do canal Via Infinda. Cara, o cara vendia brigadeiro e com um pote de brigadeiro ali já conseguiu tirar uma grana, juntou dinheiro para sair do Brasil. Bolo de pote e várias coisas que tipo as pessoas fazem, vendem, sei lá, marketing digital, vai falar, marketing digital é fraude e tal. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, para você sair do Brasil, primeiramente você precisa de uma renda extra. Eu acho que muito difícil você vai conseguir, se você ganha pouco no Brasil, muito difícil você vai conseguir fazer isso com um salário mínimo ou com seu CLT. Você precisa ter uma renda ali que vai te dar uma graninha a mais. Porque se você quer sair do Brasil, você não pode comprometer seu alimento, seu aluguel, sua família talvez, ou seu lazer, senão você surta da cabeça. Então você precisa ter uma renda extra. Em algum momento, essa renda extra vai passar a ser sua renda principal. Quer dizer, renda principal mas é o que vai pagar mais do que seu salário que você ganha no CLT. Mas aí beleza. Por que fazer uma renda extra é tão importante? Porque, querendo ou não, vai ser seu plano B na Europa. Supondo, vim pra Europa com emprego, fui demitido. O que eu faço? O que eu sei fazer? Sei tirar foto, sei fazer salgadinho, sei fazer brigadeiro, sei vender alguma coisa. Sei tocar violão no meio do metrô. Você tem um plano B. Você não vai passar fome, você não vai dormir na rua, você não vai ficar sem pagar seu aluguel. Fui demitido, cheguei lá, ou então, sei lá, estou chegando na Europa, não sei o que fazer ainda. Estou imigrando de forma, sei lá, aí na loucura. Vendi tudo, vou tentar a vida na Europa. Você vai ter uma renda extra para conseguir ali passar os primeiros meses. Isso é seu plano de segurança. Que mesmo que você não consiga um trabalho, você vai ter ali algo você vai ter algo ali para te manter aqui na Europa, sabe? Então, tem uma renda extra. Eu fiz fotografia. O Eliezer vendeu brigadeiro. Você pode fazer qualquer outra coisa. Então, tenha uma renda extra. Um outro ponto importante. A melhor forma de você sair da Europa não é procurando soluções fáceis. Todo mundo fala, nossa, a gente não tem oportunidade, vou para Portugal porque lá tem muito brasileiro, lá fala português, eu sei que eu consigo trabalho de forma ilegal, tenho uns contatos, eu vou para Londres. E aí a gente tende a pensar que sair do Brasil de forma ilegal é mais fácil do que sair do Brasil de forma legal. Só que os custos de sair ilegal são maiores do que os custos de sair ilegal. Por que isso? Como assim? Se você sair legal, você precisa ter um investimento inicial maior. Você precisa pagar sua passagem, você precisa pagar sua hospedagem, você precisa ter uma grana ali para passar o primeiro mês, porque seu emprego ali não vai estar garantindo isso, ou melhor, você não vai ter um emprego garantido. Então, isso são os custos maiores. Você não sabe quando é que você vai conseguir um emprego, por exemplo. E isso são custos gigantes. Nossa, olha que lugar lindo eu tô andando. Desculpa, eu tenho TDAH e eu acabo me desconcentrando um pouco também. Mas isso aqui é na porta de casa, tá? Então, você tem um custo maior quando você sai ilegal. E muitos brasileiros pensam nesses países que todo mundo conhece. Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. E acaba indo para os mesmos lugares. Não sabendo que existe uma parte da Europa que está realmente precisando de trabalhadores ainda, tá? A Alemanha, um pouco, está começando a quebrar aí, tá numa crise. Mas aí você descobre que existe a Europa Central. Na Europa Central, que eu falo de República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Polônia, hoje tem se tornado os polos tecnológicos da Europa. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esses polos tecnológicos, como eu saí, e se você acha que você também consegue sair, ou quer ouvir de mim, que baseado em minha experiência você consegue sair com
com essa experiência que você tem, ou da forma que você é hoje, eu deixei um link aqui embaixo na descrição, uma call de diagnóstico gratuita, a gente bate um papo e aí a gente consegue ver se você consegue sair de forma legal também da mesma forma que eu fiz. E aí eu vim para a República Tcheca, esse lugar que você está vendo aqui, arborizado, bonito, é a República Tcheca. Então, eu não tive o custo inicial de alguém que estava saindo do Brasil de forma ilegal. Basicamente, a minha empresa pagou passagem, a minha empresa pagou hospedagem, a minha empresa pagou tudo. Então, eu não tive esse custo inicial, sabe? E isso melhorou minha qualidade de vida. Eu procurei lugares na Europa que realmente utilizassem dos meus estudos, que realmente utilizassem das minhas habilidades. E mesmo assim, eu precisei ter uma reserva de emergência. Eu cheguei aqui, acho que eu tinha em torno de 30 mil reais. Não é muito dinheiro, mas foi o dinheiro ali que me salvou no primeiro mês. Eu terminei o mês ali, eu ainda, sei lá, o primeiro mês eu acho que eu gastei tipo uns 10 mil reais ali para conseguir comprar tudo, o primeiro investimento, sem salário e tal. E demorou um tempo até eu me estabilizar. Mas isso foi importante para mim. Isso foi o que me salvou. Eu pensei em ir para a Austrália, eu pensei em ir para os Estados Unidos e eu não tinha dinheiro para isso. Eu achava que saindo legal ia ser mais barato. Quando eu pesquisei o Work Holiday Visa, eles falam, você precisa ter ali 5 mil dólares na conta. Cara, na boa, se aqui na Europa você não consegue, tipo, 5 mil dólares eu acho que dura 2, 3 meses. Na Austrália, então, cara, que é tudo mais caro, então a gente tem uma visão errada, uma visão diferente, achando que a gente vai conseguir sobreviver ou viver com os mesmos custos que a gente tem no Brasil. Ou com os mesmos custos, ou, sei lá, com as coisas que a gente vê na internet. Sair do Brasil com 5 mil reais, sair do Brasil com 10 mil reais. Isso é papo de passar fome, isso é papo de não ter qualidade de vida. Se você está saindo do Brasil hoje, você quer ter qualidade de vida. Você quer melhorar sua vida e não piorar sua vida. Aí você vem pra cá, tudo errado, sem dinheiro, começa a se lenhar para conseguir trabalho. E aí trabalha de entregador, de Uber, disso e aquilo. E começa a ser maltratado pelas pessoas, sabe? Você começa a viver à margem da sociedade. E aí você fala, nossa, a Europa é uma merda. Estados Unidos é uma merda. A Austrália é uma merda. É uma porcaria, sinto falta no meu Brasil. E isso porque sua experiência foi estragada, não pelo lugar, mas por você mesmo. Porque simplesmente você não estava preparado para sair do Brasil ainda. Eu sei que a ansiedade é muita, eu sei que você está cansado disso de Brasil, sem segurança, sem mercado de trabalho, economia é uma porcaria, Brasil perdendo na Copa, até isso a nossa alegria foi tirada. Você está cansado, eu também estava cansado, eu entendo. Mas faça isso com pensamento, com inteligência. Você quer melhorar de vida, você quer ter uma experiência boa. Junta uma grana. Eu não vou te dizer aqui quanto é que você precisa. Depende do país, depende do lugar. Sai de forma legal. Procura algum país que vai te dar uma qualidade de vida melhor. Às vezes ali não precisa nem ser pro resto da vida. Você você vai para algum lugar ali por 1, 2, 3 anos. Depois você já está com seu visto, você já está com mais dinheiro. E aí você vai melhorando. Não vim para a República Tcheca, mas meu objetivo era Inglaterra. Meu objetivo era Estados Unidos. Vem para a República Tcheca, junta o dinheiro, fica aqui 2, 3 anos. E aí depois você vai para outro lugar. Você vai ter visto, você vai ter dinheiro, vai facilitar muito. Você vai ter mais qualidade de vida. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Quanto você gastou ali no seu primeiro mês, se você já mora fora do Brasil. Se você ainda não mora fora do Brasil, conta aqui ou pergunta alguma coisa aqui nos comentários. Os primeiros comentários eu respondo, eu leio tudo, às vezes não respondo todos, mas leio tudo e os mais importantes ali eu respondo. Então comenta aqui embaixo, me diga aí o que você espera, para onde você quer morar talvez, joga aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Relembrando o link para uma call gratuita de diagnóstico, para a gente descobrir se seu perfil aqui se encaixa em relação à República Tcheca, tá aqui na descrição.
Então, não se esquece de clicar e a gente se encontra nessa call ali, a gente conversa cara a cara. Valeu? Um abraço.